Hoje nós estamos encerrando o livro de Êxodo, diga amém. O livro de Shemoto, o livro dos nomes, não é? E hoje a paraxá é dupla, ela vai lá do capítulo 38, 20, que é a paraxá Pekudei, tá? Que quer dizer enumeração, e também a paraxá, Vaiekel, que ajuntou, e depois lá de 35, 38 até 40, 38, que é a Pekudei, que é enumeração. E eu vou dar um título, como nós todos os anos temos falado com detalhes sobre o tabernáculo, e hoje eu estou trazendo para vocês uma coisa que está no fundo do meu coração. E eu quero sempre falar, não sou contra fazer pesquisa em livros judaicos, mas eu gosto de buscar do Senhor, buscar do meu espírito, não é? O que Deus está falando? O que Ele quer falar hoje? E hoje eu quero falar o tabernáculo de Moisés na cosmovisão do reino. Eu nunca falei sobre isso. Claro que eu estou trazendo uma palavra inédita. Tabernáculo vocês conhecem. Mas hoje nós vamos dar um aspecto do tabernáculo de Moisés na cosmovisão do reino. E eu começaria dizendo que o maior propósito do tabernáculo, que o rabino Mateus falou aqui, foi feito para que Deus pudesse habitar dentro do coração do homem, não é? Gente, isso é muito importante. Tem 2000 anos que a igreja cristã ainda idolatra os tijolos e as pedras e as pinturas de ouro, é ou não é? Vai aqui em Ouro Preto e Mariana, está lá. Ó. Por que fazia isso para Deus? Fazia uma casa maravilhosa para Deus, não é? Como se Deus tivesse aquelas pedras. Quantas pessoas ainda chega e beija aqueles altar, não é? Beija as imagens. E será que é o tabernáculo? Mas Deus fez aquele tabernáculo em analogia, em lembrança que Ele queria habitar dentro do coração do homem. Evidentemente, o tabernáculo trouxe muita revelação. E todo o tabernáculo, eu já falei aqui há 25 anos que eu venho pregando sobre isso, que o tabernáculo representa Yeshua. O tabernáculo, então, era uma coisa do passado que apontava para Yeshua. E hoje, quando você estuda tabernáculo em Yeshua, você está apontando para o reino vindouro. E nós vamos ver isso aqui. E eu tive uma revelação que eu venho falando há 25 anos. Eu não era messiânico e já tinha essa revelação. Quando eu estudei tabernáculo pela primeira vez, eu me apaixonei. E até hoje sou apaixonado e afirmo que, na minha opinião, o tabernáculo é um dos mais profundos estudos da Torá. Porque ele mostra o passado, o presente e o futuro. Ele mostra a pessoa de Yeshua. Hoje nós não vamos falar dos seus elementos, mostrando Yeshua, mas rapidamente eu vou pincelar para vocês. E como ele quer habitar dentro de nós somos o templo, Coríntios 6, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos por aceitarmos Yeshua. Yeshua é o tabernáculo. O tabernáculo fala de Yeshua, porque através de Yeshua é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de nós. Está entendendo? Então, o tabernáculo, você tem que falar isso. Tá? E dentro desse aspecto, eu quero dizer para você, que a palavra Betorrem, é que tabernáculo não mostra só Jesus, Yeshua, morando dentro de você. Ele está apontando para um reino. E esse reino é cósmico. Deu para entender isso? Desculpa. É um reino universal. E Deus deseja um planeta redimido. E eu vou mais ainda. Eu vou arriscar falar uma coisa. E eu estou falando em cima da Bíblia. Deus quer um universo
porque fala que Yeshua é o rei do universo. Ele quer um universo, se ele é o tabernáculo, Yeshua, ele quer você redimido, quer a sua família redimido, quer a sua igreja redimido, quer a terra redimida e quer o universo redimido. Então, o tabernáculo, numa cosmovisão, eu quero abrir os seus olhos, não é? Gente, provavelmente ninguém pregou sobre isso. Provavelmente. Eu não quero ser o único, talvez alguém teve a mesma revelação que eu tive. Mas olha que bacana. Ele quer o quê? Uma pneumavisão. Pneuma quer dizer espírito. Ele quer esse tabernáculo que é Yeshua, ele quer colocar dentro de você. Então, dentro de você começa o reino. O que Yeshua diz? O reino de Deus começa dentro de vós. Não é numa igreja, não é num templo, é dentro de você. O que ele quer é essa transformação. Pneuma é espírito, meu espírito nasce de novo. É o novo nascimento. Na igreja lá fora eles falam, fulano de tal converteu. É uma palavra que eu não gosto muito de usar, embora eu entendo bem o que é conversão. A conversão é mudar de direção. Eu recebo Yeshua, vivia, como Efésios capítulo 2 fala, outrora vivíamos no reino das trevas, éramos adeptos das paixões do mundo, dos motéis da vida, da pornografia da vida, dos carnavais da vida, dos natais da vida, essas coisas todas, escravos do mundo, escravos do pecado, um dia, pum, acontece o milagre. Eu me rendo ao Senhor. Eu entrego a Ele, confesso com a minha língua e com a minha boca, eu quebro aquele livre-arbítrio, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Opte pela bênção. E esse dia, 23 de agosto de 1987, eu em lágrimas entendi isso. Falou, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Tira o vício do cigarro, da bebida, das mulheres, tira o mundo da mentira, tira esse mundo da competição, tira tudo aquilo que contamina, toda inveja, todo ciúme, aquele mundo que embebia a minha alma. E aí acontece uma pneumavisão. Eu passo Deus a habitar em Yeshua dentro de mim. Amém? Isso é chamado conversão. E eu quero afirmar para vocês, como pastor há 35 anos, eu acredito que quase metade, olha que eu estou falando, hein? Eu tenho experiência para falar, metade dos membros da igreja não passaram por essa pneumavisão, esse novo nascimento. Eles têm religião. São pessoas boas, pessoas queridas, são os diáconos, são presbíteros, pastores, mas não nascem de novo. Eu não quero falar mal dos outros, mas tem uma denominação cristã que nasceu em Roma, bom, mais ou menos já estou identificando, que não, eu morei lá 6 anos em convento, então eu posso falar, não posso não? Eu morei 6 anos em convento, meus pais eram seculares. Eu fui porque eu quis. Estudei 6 anos morando em convento. Terço todos os dias, além da missa em jejum, todos os dias, durante 6 anos. Eu acho que eu posso falar. Nunca, no meu tempo de convento, um sacerdote falou do novo nascimento. Não falava dessa transformação, falava de religião, não é? Eu era devoto de Nossa Senhora Perpétua Socorro, andava com a santa na carteira, beijava a santa, tinha dores, eu pregava aquele santo nela nas dores. Irmãos, eu vim disso. Meus pais não me ensinaram isso, porque meus pais nunca tiveram imagem na minha casa. Eu sou a 6ª geração desses cristãos novos que não gostavam de catolicismo e nem gostavam também de imagens. Cada dos meus avós nunca teve uma imagem, um terço. Mas eu me converti assim, né? Me tornei adepto, nunca vi pregando. Agora, com o movimento chamado carismático, é que está aparecendo esse novo nascimento.
Gente, então o mundo está vivendo de religião. Religião não salva ninguém. Pelo contrário, prende a sua mente. Prende a Europa, desculpa aqui, você pode protestar, me corrigir. Desde 84, quando eu comecei a passar a viver na Alemanha, eu vi que, em geral, tem muitas exceções, a Europa está morta espiritualmente, concorda? Em geral, Portugal, Espanha, França, 0,5% da população nascem de novo. É muito pouco. Enquanto o Brasil chega a 32% da população são crentes, pelo menos de nome, a Europa tem menos de 1%. Então, vocês estão vendo que o mundo está morto espiritualmente. O amor está se esfriando sobre a terra. Vocês estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Então, a pneumovisão. Mas a pneumovisão, ele quer te levar a uma microvisão, o seu corpo como o templo do Espírito Santo. O iacosvisão é o seu lar. Eu sempre prego isso. Quando Deus me converteu no dia 23 de agosto de 87, no dia 26, 3 dias depois, a minha família toda se rende ao Senhor. Inclusive o Mateus, que tinha só 11 anos. Gente, ele quer alcançar a sua casa. Seja salvo tu e tua casa. Diga, tu e tua casa. A minha casa. Não adianta eu, Marcelo, ganhar o mundo todo para Yeshua e perder a minha família. Vocês estão entendendo? Nenhum sucesso do mundo profissional compensa a perda da minha família. Quem está entendendo? É o tabernáculo. Eu vejo isso no tabernáculo, a família. Depois, a mesovisão, no Templo de Salomão. Agora já é futuro. Eu falei do passado, presente. Agora eu vou falar do futuro. Lá em Ezequiel 43, 45, fala do terceiro templo em Jerusalém, que será reconstruído para a habitação do Messias, de Yeshua, que voltará aos Montes das Oliveiras, da onde ele subiu, ele vai descer. E ali ele vai reinar. Olha que o tabernáculo, o templo de Salomão, lembra vocês que o tabernáculo de Moisés era uma inspiração para o primeiro templo de Salomão. O tabernáculo era móvel. O que Salomão fez? Fez um templo fixo. Mas o princípio é o mesmo. E depois a macrovisão. Israel sendo luz para as nações, reinando, e a cosmovisão, falado lá em Jó, falado no Salmo 89, quando o planeta Terra e o universo estarão sobre a égide do reino de Deus. Estão entendendo? Diga, tudo começa em mim. E a minha decisão. E Deus respeita a minha decisão. Se eu digo sim a esse reino ou se eu digo não a esse reino. Quem está entendendo? Ótimo. Então, vamos lá. Aí está o tabernáculo, nós falamos disso tudo aí, e agora eu quero falar dessa macrovisão de Israel para o mundo. Olha aí. Israel, luz para as nações, no que está escrito em Isaías 42. Gente, por isso nós acendemos 2 velas. Lembrar e guardar o Shabat, e Israel, luz para as nações. Deus só ama Israel porque ama as nações. Israel nada mais é e nem menos é do que uma nação corporativa, uma nação que representa o mundo. Se não fosse assim, Deus teria que dar. Quantas línguas tem no mundo? 1000, sei lá, mais. Teria que dar 1000 Toratot em cada língua, teria que dar 1000 Moisés, teria que dar 1000 Yeshua para cada um. Não. Ele pegou um povo e falou, agora seja a luz para as nações. O próprio Israel não entende isso quando ele se fecha. É ou não é? Ele se fechou nas judiarias. Lembra na época de Yeshua que os gentios iam aonde? Aonde os gentios iam? A sinagoga. Mas depois fecharam.
Depois Roma avocou para si seu Israel de Deus, expulsou os judeus, não é? E os judeus expulsaram os gentios das sinagogas. Essa é a nossa história. Agora, eu creio, ontem eu li na revista Veja uma coisa que eu fiquei chocado, uma coisa que eu não tenho capacidade de imaginar, a grandeza de Deus. Quando eu me converti, um pastor falava que quando você olhava para o céu, era o jardim da casa de Deus. Eu achava aquilo meio exagerado. Mas hoje eu vejo que esse pastor errou por milhões de vezes, porque esse jardim é bilhões de vezes maior. E ontem, na revista Veja, um telescópio chamado James Webb, que substituiu o telescópio Hubble, que foi inaugurado em 1990, e eu me lembro quando esse Hubble começou a entrar no espaço e mandava fotografias incríveis. Foi aí que nós descobrimos o buraco negro, começamos a descobrir um punhado de coisas do universo, como foi a origem do universo. Agora, o James Webb é um telescópio milhares e milhares de vezes mais potente do que o Hubble, e ele filmou semana passada uma estrela que é 100 bilhões mais pesada que o Sol. Pensa, o nosso Sol é muito grande, né? Você vê o Sol e a Terra, olha lá o tamanho do Sol, o tamanhozinho da Terra. Vocês estão vendo aqui a Terra numa escala mais ou menos igual? Olha, a Terra está aqui, Vênus um pouquinho maior do que a Terra, Mercúrio menor que a Terra, olha o tamanho do Sol. E esse Sol está colocado numa posição tal que ele gira, a Terra gira para o Sol não bater num ponto só, senão você morria escaldado. Né? Você vê que o Sol das 3 horas do meio-dia, então tudo gira. Se por acaso você tiver que trabalhar no Sol, é só 3 horas, senão você morria desidratado. Gente, tudo funciona. A Terra é inclinada 23 graus e meio. Com isso, os gelos, as calotas polares, geram uma distribuição de frio e calor, de tal maneira que no Equador é a região mais quente, mas ela gira, trazendo a noite fria, alternando com o dia quente. E aí vem um cientista e fala assim, tudo isso é obra do Big Bang, de uma explosão atômica que formou tudo isso que formou ao acaso, roda. O Sol não bate na Terra, a Terra não bate em Marte, Marte não bate em Urano, tudo funciona. Tudo está em equilíbrio pela lei de Kepler, pela lei de Newton, não é? As massas desses astros é inversamente proporcional à distância que os separa, gerando equilíbrio. Essa lei foi descoberta há 300 anos atrás. Então, tudo funciona, mas ontem eu fiquei chocado. Descobriram uma estrela 100 bilhões de vezes maior do que o Sol. Aí eu tremi. Falei, não, esse Deus é incrível. Eu não tenho como imaginar a grandeza desse Deus. E muitas vezes nós o diminuímos, afogando na bebida, mexendo com uma droga, trocando de mulher como se troca de roupa, não é verdade? Usucrinando, usurpando, enganando, mentindo, pecando e morrendo e matando. Ai, olha, eu estou entendendo Paulo, o morrer para mim é lucro. Falei com meu pai isso, né? 97 anos, sofrendo e tal. Falei, pai, você quer viver para quê? Eu preciso, é nele que eu me inspirei, viu? Foi nele que eu me inspirei, a graça de morrer. É o que eu estou orando para ele, seu pai, você tem que ter a graça para morrer. Ele fecha o olho, eu morrer. É, pai. 97 anos, você está sofrendo na cama, você está com oxigênio 24 horas por dia, você está 8 horas de diários por dia, você está sofrendo, meu pai.
Você está cheio de ferida no corpo, porque a vida, Pai, morrer é lucro. A graça de morrer. Então, vamos lá. Vocês estão entendendo como é que o tabernáculo fala disso? Olha aí o tabernáculo. Agora, o que eu vou fazer? Se eu sou o tabernáculo de Deus, 1 Coríntios 6, 12. Se eu sou o tabernáculo de Deus, e o meu irmão também é, e o meu irmão também é, e minha família também é, e se a igreja é um somatório de tabernáculozinhos, vão formar o quê? Um tabernáculo grande. E esse somatório de crentes que são tabernáculo forma a igreja. Estão entendendo? Então, um somatório de crentes forma o corpo do Messias. Se eu sou o corpo de Cristo, o tabernáculo que mora em mim, o Espírito de Deus que mora em mim, eu sou o tabernáculo dele, quando eu somo todo mundo, eu sou o corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala, vós sois o corpo de Cristo e membros individualmente dele. Então, o que eu quero dizer? Eu já mostrei, não vou perder meu tempo, que eu já falei isso aqui, 25 anos, se você quiser, procura tabernáculo aí no nosso canal, você vai ter esses estudos todos. Mas olha o que acontece interessante. Com a minha mania de gráfico, eu tento pôr na matemática algo que as palavras não falam. Eu tento entender isso simbolicamente. Essa é a vantagem da matemática, que ela tende para o infinito, né? Enquanto as palavras são finitas, né? Bom, então, eu vou fazer uma escala. A quantidade de Espírito Santo que eu recebo, de dons, e o tempo, não é? E o que eu quero? Na escala do ponto zero, aqui, eu nasço de novo. A minha vida, a sua vida, começa mesmo como você nasce de novo, não é? Deus esquece que aquela vida passada de pecados foi lançado no fundo do mar. Diga graças a Deus. E fala que dos seus pecados não te lembrarei mais. Por isso que eu estou aqui. Aqueles pecados, gente, eu creio nisso. E sabe o que tem gente que faz? Marido, principalmente com a mulher, começa a pescar no fundo do mar, arrancando pecado da mulher passada. E a mulher arrancando pecado do marido do passado. Gente, acabou. Vós sois novas criaturas em Cristo Jesus. O que passou, passou. A nossa vida começa no momento que eu virei tabernáculo do templo do Espírito Santo. Entende isso? Senão vira o inferno, né? Você converte, quer exigir da mulher todo o depoimento dos pecados dela, né? É uma crueldade. Se Deus me perdoa, eu tenho que perdoar também. Bom, quem está entendendo? Bom, mas quando você está cheio do Espírito Santo e você tem Yeshua, que é a porta, está vendo? Yeshua é a porta. Antes eu estava no mundo, mas agora Deus quer que você viva no espaço mais delimitado, pensando no reino vindouro. Quem está entendendo? Se você não entender isso, você vive em depressão, você vive doente, porque você está enxergando só essa vida. Você tem que enxergar a cosmovisão do tabernáculo. Estão entendendo o título? Vou repetir. Quem está entendendo? Você tem que ter uma graça de Deus para entender, para ver mais longe. A Bíblia fala, não coloque o sol sobre a vossa ira, sobre o seu problema. Porque senão você vai ficar em depressão, vai arrancar cabelo, vai matar, vai bater em menino, bater em gato, bater em cachorro, bater em vizinho, bate no chefe, bate no marido. Tem marido que apanha muito. Mulheres bravas batem demais. Porque ela está pondo o sol ali. Tem que ter uma cosmovisão. Quando eu vejo a cosmovisão, meu problema fica pequenininho. Eu sei que eu tenho problema, você tem, eu tenho. Eu tenho graves problemas para enfrentar dia a dia. Mas quando eu tenho a cosmovisão, o meu problema fica pequenininho. E eu consigo viver 1 dia, 2 dias, 3 dias. Jesus é a porta. Mas só que eu vou fazer hoje, em vez de falar você está aqui.
Yeshua é a porta, no altar você pediu perdão, na pia você foi batizado, entrou no tabernáculo. Eu estou fazendo uma planta, eu estou olhando o tabernáculo de cima, tá? Isso é uma planta baixa. Então, lá dentro da tenda eu voltei a menorá, o altar de incenso, a pães de preposição, a cortina, rasgando a cortina tem como é que chama? A arca da aliança. E lá dentro da arca tinha o cajado, o maná e a Torá, as pedras, né? E então, não é fácil você entender, à medida que você entra em Yeshua e vai caminhando pelo tabernáculo, você vai chegar no Santo dos Santos. E lá Deus fala. Sabe por que Deus não está falando com você? Você não sai da porta. Você entra pela porta, depois vai lá no mundo, sofre, e vem para Jesus resolver. Vai lá no mundo, sofre, faz coisa errada e volta. É o crente porteiro. Esse crente porteiro não decola. Mas a hora que esse indivíduo, está vendo esse tracinho embaixo? Não é estrada de ferro, é uma escala. É uma escala, eu fiz muito grosso, né? É uma escala que você vai evoluindo na fé. Quem está entendendo? Bom, aí quando eu saio da porta, e Yeshua é a porta, e Yeshua é o altar de sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu vício desgraçado do cigarro. Fumava 1 a 2 maços por dia. Conheci Yeshua, eis o Cordeiro que tira o pecado, me tirou o vício. Eu não fiz curso, não pus grampo na orelha, não fiz nada disso, tomei remédio. Saiu. Porque Yeshua é a porta. E no altar de sacrifício é o Misbeia. Eu sou talvez a única sinagoga do mundo, professor Rodolfo, que tem um altar. E eu falei, vai ficar esse altar aqui. Porque o senhor é católico? Não. Esse altar é o Misbeia. Quando eu lembrei que no altar se morre, se entrega, se renuncia. Então, quando eu chamo você a vir à frente, você está frente a um altar. E o altar do sacrifício, onde o velho Marcelo vai morrer, para que nasça um novo homem. Lá em Coríntios fala, nascesse novo homem, essa nova mulher. Está entendendo o que é o altar? Chama Misbeia, altar que eu entrego o meu sacrifício. Se você passa, a sua escala aumenta, está vendo? Você está andando para o crescimento e maturidade. Aí vem a pia, que é o ato de batismo. Por isso que eu não gosto de batizar quem converteu ontem, porque é necessário um tempo de arrependimento dele ser livre e liberto. As igrejas não pregam isso, a maioria. Você quer ver? Levante a mão, aceita Jesus. Pronto, você já é crente. Não é assim. Pode até levantar a mão, mas não é assim. Quem dera que levantar a mão, um milagre acontecer. O que tem que acontecer? Altar. Altar. Ele tem que se arrepender dos seus pecados, queimar aqueles pecados, receber o perdão de Deus, e agora sim ele vai ser batizado. E nas águas, Romanos 6, na semelhança da morte de Yeshua, eu te afundo nessas águas, mas na semelhança da sua ressurreição, você é ressurreto. Diga amém. Por isso, eu falava para o saudoso Rocha Jorge, Jorge, dia de batismo eu quero essa água bem preta, bem suja, porque eu creio nessa força do batismo que joga um novo homem. Assim como o bebê nasceu rompendo a bolsa da mãe, assim o crente naquela mikvá, ele afunda, ali ele enterra os seus pecados e na semelhança da ressurreição de Cristo, ele ressurge. Irmãos, por isso que eu não batizo criança. Vocês estão entendendo como é que as nossas igrejas estão? Igreja evangélica batizando criança. Então, a igreja não tem essa visão de uma morte no batismo e na ressurreição de Cristo. Bom,
Passou pela pia, você vai entrar. Aí vai entrar lá na menorá, você vai entender a revelação judaica das Escrituras, você vai entender os pães da preposição, você vai entender o altar de incenso e, finalmente, os santos dos santos, o santíssimo lugar. Agora eu vou bater. Pode? Pode? O que você é? O que nós somos? Um somatório de crentes. Se eu somo vocês todos aqui, eu posso pegar o nosso somatório, como o templo do Espírito Santo, e levar para esse gráfico. Eu não posso? Eu estou levando a igreja. O que é a igreja? Um somatório de gente. Se tem gente porteiro, crente altarino, crente... Não é piaba, né? Crente piaba que só fica na pia. Né, vai lá. Então, essa turma, quando eu pego a igreja, eu estou pegando uma média. E eu me lembro do ginásio. O professor falava, vão tirar a temperatura do mosquito. E dava um termômetro. Tira a temperatura do mosquito. Qual era o segredo? Se você pegava o mosquito e pôr o termômetro debaixo da asinha dele, você não ia conseguir, porque o termômetro é muito maior que o mosquito. Então, a gente pegava no mato, um copo, pegava mosquito, enchia o copo de mosquito, colocava um papel celofane e enfiava o termômetro lá dentro, esperava. O que o termômetro vai dar? A temperatura média dos mosquitos. Então, a gente sabia se era 34, 33, 38. Então, era assim. A igreja é a mesma coisa. Esse tabernáculo é para enfiar dentro da igreja. Aí eu vou pegar o crente porteiro, o crente piaba, vou pegar esses crentes tudo aí, que fica saindo, entrando, né? Sai da igreja, entra no mundo, volta, peca. Eu já acostumei. Quando um membro some, eu falava com o Jorge, corre atrás que está em pecado. Eu já sei, some, ele mesmo já sai pela porta e não quer ver. Gente, eu sou um pastor há muitos anos, eu conheço o crente de olhar, de cheirar. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse tabernáculo, vou fazer na igreja, e eu vou afirmar. Alguém pode me falar agora, pelo que aprendeu até agora, aonde a igreja se encontra nessa escala? Nós estamos tendo uma igreja mais porteira, mais piaba, uma igreja mais tabernaculando dentro do tabernáculo, uma igreja restaurada com as raízes judaicas, uma igreja... Onde é que vocês acham que a igreja está? Hein? Aonde? Aonde? Olha, eu tenho uma notícia um pouco chata. Enquanto a igreja estiver nos dogmas, trocando o domingo pelo sábado, enquanto a igreja estiver fora das festas bíblicas que o Senhor nos deu, enquanto a igreja estiver pregando prosperidade para ganhar dinheiro, enquanto tiver o culto só pensando em cura, não pensa nada em reino, é só a igreja egoísta, eu quero curar, você quer curar. Eu não sou contra a cura. Eu orei pela cura aqui, mas eu não estou preocupado com a cura. Porque eu posso entrar no céu sem um olho, sem ver. Quer dizer, gente, a cura não é o objetivo da nossa fé. Porque a fé você vai adoecer. Você pode adoecer. Então, vocês estão entendendo? A igreja só quer prosperidade, só quer cura. A igreja só quer... O que mais? O que mais? Espaço, status. A igreja quer fazer seus vaticanos, certo? Certo? Certo ou errado? A igreja não tem onde fazer com dinheiro, compra televisão, compra isso, compra aquilo, compra fazenda, compra templo, compra não sei o quê. Quer dizer, amém, está pregando. Eu não sou contra a igreja pregar. Mas, será que ela está dentro? Se ela está caminhando para uma redenção, será que ela está caminhando para uma cosmovisão do reino? Gente, enquanto... Eu não posso falar que eu amo todas as denominações, mas vocês estão entendendo? Enquanto eu estiver agarrado numa estátua e beijando uma santa, eu não estou nem na porta, vocês conseguem ir sem julgar o irmãozinho.
sem julgar o irmãozinho, porque ele tem fé na santa, deixa ele ter, mas ele tem que ter uma revelação do reino. Se ele troca Deus por um pedaço de pau ou por uma cruz que anda no peito, está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho dó desse irmão, porque esse irmão não chegou nem na porta. Quem está entendendo? Acha a cruz. Um dia chegou um judeu aqui e falou, onde está a cruz? Eu falei, aqui não tem cruz, aqui é uma casa judaica. Mas onde está a cruz? Isso parece com uma cruz. Eu falei, não, isso não parece com cruz, não. Jesus nunca foi crucificado numa menorá. E nem na horizontal amarrado no peixe. Mas o judeu acha que a gente é cristão. Então, o que ele faz? Ele quer ver a cruz. Vocês entenderam que essa cruz é boa e não é. Se ela lembrasse a morte daquele que deu a redenção, o altar, seria bom. Mas eles não pensam isso. A cruz é para amuleto, é ou não é? Para livrar. Né? Então, meus irmãos, eu fico pensando, um sujeito que está agarrado na cruz, numa imagem, está agarrado de aceitar Jesus para ir para o céu, ele está nem na porta. Concorda comigo? Eu sei que é uma palavra dura. Mas há exceções? Claro, há igrejas evangélicas que estão no santo dos santos. Há igreja evangélica com uma adoração, um avivamento, está lá. Mas eu concordo que é exceção. Concordam comigo? Então, essa é a minha avaliação da cosmovisão. E aí, eu passo para você dizendo que agora nós temos que trabalhar, porque a hora que a igreja chegar na Arca da Aliança, no Santos dos Santos, a revelação será plena. E Israel também. A hora que Israel chegar no Santos dos Santos, Yeshua vai aparecer para eles e dizer, Ani o Yeshua. Eu sou Yeshua, a história de José. E eles vão se converter e fazer a família. E o que vai acontecer? A volta de Yeshua está no nível bem alto de espiritualidade. Estão entendendo? Não de religiosidade. E as religiões estão, muitas vezes, a religião é algo que você tem que pegar. Mas o reino de Deus não se pega, se mostra, se vive. Está entendendo? Eu sou crente, não é mostrando a cruz, não é? Como fazia na Inquisição. Mostrava a cruz para tirar o diabo dele. Mas é o que eu sou. A minha testemunha tem poder. E eu viro e digo, saia dele. E eu fiz isso essa semana. Saia dele agora! E o diabo saiu. Tem que sair, porque nós temos poder para isso. Vamos lá, então, para encerrar. O indivíduo redimido passa a ser gestor do reino, todas as nações de Israel vão receber o reino milenar, a glória de Deus se manifesta e a eternidade passa a ser uma realidade, Apocalipse 22. Isso me anima, sair do seu probleminha, quando você tem uma cosmovisão do tabernáculo e vê tudo isso. E agora, diga, e agora, aparece, sem mais e sem menos, encerrando o estudo de tabernáculo, o Shabat. E eu perguntei ao Senhor ontem, por que o Senhor colocou o Shabat aqui? O Senhor está falando de altar, está falando de pia, está falando de tabernáculo, está falando de cortina, está falando de sacrifício. E o Senhor aparece aqui com o Shabat? O que o Senhor quer com esse Shabat? Por que o Senhor pôs o Shabat aqui? Vocês já pensaram nisso? Não tem nada a ver com o tabernáculo, aparece um capítulo sobre o Shabat. Quer ver o capítulo? É só sobre o Shabat. Eu falei, mas que coisa, por quê? Por que na hora de encerrar o livro de Êxodos, o senhor vem com esse negócio de Shabat? Por quê? Não é? O capítulo 35. Já começa o estudo do tabernáculo com o Shabat. Então, eu não tenho tempo, eu vou encerrar, mas só quero dizer o seguinte. O Shabat está conectado com o tabernáculo.
Senão eu não teria colocado aí no capítulo 35. Ele chamou atenção. Meu Shabat. Mas peraí, você está falando de tabernáculo? Sabe por quê? Porque o tabernáculo aponta para essa cosmovisão, aponta para a redenção do mundo, aponta para o reino de Yeshua. Então, o Shabat, o que o Shabat fala? Paz, harmonia, felicidade, prosperidade, cura, restitui a nossa força emocional, intelectual, espiritual. O Shabat fala, os rabinos falam disso tudo, fortalece a nossa fé. Gente, isso está acontecendo no nosso meio? Tá? Não, ainda não. A Ucrânia está em guerra com a Rússia, o planeta está um caos a pior. Então, na verdade, nós celebramos o Shabat, nós estamos profetizando algo que virá. E esse que virá é o tabernáculo, é o reino de Yeshua. Então, os rabinos dizem que o Shabat é o eixo do universo. Vou repetir. Os rabinos dizem que o Shabat é o eixo do universo, pois declara a memória da criação e a soberania de Deus. Pode o mundo ir de mal a pior, mas eu, crente, irei de bem a melhor. Essa que é a verdade. É para os que creem. É para os que creem. E eu não estou pregando religião, estou pregando um reino. Vocês notaram? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 4. Eu vou encerrar fazendo uma leitura. Eu nunca faço isso, mas eu vou fazer porque eu tenho que traumatizar você. Você vai sair daqui traumatizado, decepcionado, chocado, mas isso que eu quero. Se eu chocar você hoje, estou feliz. Lucas 4,16. Eu vou afirmar que tem mais a palavra sábado no Novo Testamento do que no Antigo. Quem crê? Mais sábado no Novo Testamento. E por que a igreja tirou o sábado? Sabe por quê? Porque fala do milênio, porque fala do tabernáculo, porque fala do reino. Entendeu? Por que o homem tira, a igreja tira? Olha lá, o sábado é muito mais simbólico do que simplesmente ficar sem andar, sem cozinhar, entendeu? Ele é muito mais profundo na espiritualidade do que na prática. Chegando a Nazaré, onde foram criados, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Então, qual era o costume de Yeshua? Ir ao sábado da sinagoga. Mateus 12:8. Yeshua é o Senhor do sábado. Ora, diga, ora. Se Yeshua é o Senhor do sábado e todos os crentes evangélicos católicos são seguidores de Yeshua, por que eles não guardam o dia que Yeshua guardou? Pense. E eu não era messiânico, já pensava isso. Se eu sigo Yeshua, se Yeshua é o dono do sábado, é o Senhor do sábado, só por essa causa já bastaria eu cumprir o sábado. Eles adoram Yeshua, querem a natureza de Yeshua, a cura de Yeshua, o poder de Yeshua, do nome de Yeshua, mas não querem o dia de Yeshua. Não. Falei, por quê? Diga, por quê? Por causa desse estudo. Porque o sábado está atrelado ao tabernáculo, o tabernáculo está atrelado ao reino, o milênio, a cosmovisão de Deus. Eles querem apagar tudo que lembra o reino, tudo que lembra uma redenção plena, e preferem fazer religião para o povo. Eu vou te vender água benta, eu vou te vender fitinha para pôr no braço, eu vou te vender martelinho de ouro para quebrar a maldição na sua casa. Martelinho de plástico, quer dizer, eu falei ouro, né? Se fosse ouro, estava bom, né? Mas martelinho de plástico, de borracha, para poder bater e quebrar a maldição. Eu vou te vender óleo que veio lá das azeitonas de Israel. Eu vou te vender vidrinho de água que eu tirei do Rio Jordão. Vocês estão entendendo que é muito mais fácil pôr o povo nessas coisas do que ensinar
o povo uma revelação de poder, de ressurreição, de autoridade no nome de Yeshua. Estou batendo, mas com amor. Atos 13, 14. Vamos fazer uma brincadeira, mas tem que ser rápido. Vamos lá, Atos 13, 14. Depois da leitura da Torá e da Haftará, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, tende alguma palavra de exortação ao povo falai. Isso foi feito olha lá, mas eles passando de pé chegaram a Antioquia, no versículo 14 da Pisídia, e entraram na sinagoga no dia de domingo, sábado. Olha lá agora, olha comigo, Atos 13, 42. Quando iam saindo, rogavam essas palavras que fossem repetidas no sábado seguinte. Estava falando lá a turma de Coríntios, tá? Desculpa, da Antioquia, da Pisídia. Vamos continuar? Atos 15, 21. Abre comigo, 15, 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. O quê? A Torá, a Paraxá. Vamos continuar? Atos 16, 13. No sábado saímos às portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentado falávamos às mulheres ali reunidas. Vamos continuar? Atos 17, 2. Acompanha. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com ele, por 3 sábados discutiu com ele as Escrituras. Onde Paulo estava? Em Tessalônica, em Bereia, lá em Tessalônica. Lá tem judeu ou grego? Mais grego do que judeu. Ele estava lá. Não é? Quer continuar? Atos 18, 4. E discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia judeus e... Leia. Persuadia quem? Judeus e gregos. Quem que é grego? Não judeu. Onde é que estava o não judeu? Na sinagoga, no dia de sábado. Quer mais? Bom, eu podia ficar aqui até acabar, mas eu quero que você abra em Hebreus 4:9, que vai conectar com o tabernáculo. Hebreus 4:9, vamos lá? Portanto, diga, portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. O que é isso? Milênio. Gente, poderíamos ficar aqui horas e horas falando do Shabat. Aí você vai perguntar, mas que diabo? Não, diabo não fala, eu falei aqui. Por que diabos? Ou por que tiraram? Se o milênio é justiça, paz, o mundo não quer justiça. Sábado fala de justiça, paz e alegria. O mundo não quer justiça, está aí a pobreza. O mundo não quer paz, estão aí as guerras. E o mundo não quer alegria, estão aí as catástrofes. Tudo que o sábado traz, o mundo não quer. Nós temos que arrancar esse sábado da minha vida. E sabe como é que foi arrancado? Sabe como? Quer ou não quer saber? Para encerrar. Porque Shabat é entender o tempo que você vive. O Shabat aponta para o milênio. O Shabat é o princípio e o fim. É o Aleph e o Tav. No grego, o Alfa e o Ômega. O Shabat une a criação com a redenção. Vou repetir? O Shabat usa a criação do primeiro dia da semana, do sétimo dia que ele descansou, né, do 6º dia da criação, e o último, o milênio, Apocalipse 22, 6. Aí, o que acontece? Ele une o passado, o presente e aponta para o futuro. Quando tira o sábado, o homem perde a perspectiva do futuro. E como é que ele perdeu isso? Ele perdeu isso da seguinte maneira. Olha, só pela palavra sábado você desconfia. Se você tiver um bom senso e pegar um dicionário de hebraico, você vai achar o seguinte. Shebea, Shabat, Sheba, 7. Shebea, está satisfeito, tem fartura, abundância, está bem alimentado e suficiência. Shabar, examinar, guardar, ter esperança. Olha só, estou falando de dicionário de hebraico, hein?
Sham, descansar em quietude e esperar. Noah, Noé, Noah. Noah significa lugar de descanso. Dessa palavra vem a palavra menuhá, que é descanso, estabelecer, estar seguro, sem luta. Resumindo, Shabbat Shalom se entende como paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde, então é cura. Quer mais? Tirado do dicionário do Antigo Testamento de Led Harris. Estou citando a fonte que eu pesquisei. Tá? Agora vão lá. O imperador Adriano declara ilegal a guarda do sábado, 135 a.C. Constantino, no ano 321, pede a vulneráveis dies solis em homenagem ao domingo, o dia do sol vitorioso, porque os romanos cultuavam o deus Sol. E aí ele pede que façam, tá? Eu estou lendo Chambra Enciclopédia, página 401. Não estou lendo Bíblia, não. Estou lendo livro de história. Pelo menos os crentes poderiam, se não crer na Bíblia, podia crer na história que está escrita nos livros. Estou ficando nervoso. 364, Concílio de Laodiceia, decreta a mudança do sábado ao domingo como Dominus Dei. O que significa em latim Dominus Dei? Dia do Senhor. Que dia é? O dia do sol, o dia do Deus Sol romano, da religião mitraica romana. Olha o que diz o Concílio da Laodiceia. Você quer ler comigo? Quer ler comigo? Você tem coragem? Então leia. Os cristãos não devem se judaizar ao descansar ao sábado, mas sim trabalhar nesse dia, mas no dia do Senhor domingo devem honrar como os cristãos possível descansar nesse dia. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, guardando o sábado, sejam excomungados por Cristo. Cânon, Concílio de Nicéia, do ano 364. Apelaram ou não? Se você não guardar o Shabat, eu te excomungo. Ô, gente, vocês estão entendendo? Por que eles pegaram tanta raiva, tanto ódio contra o sábado? Para desconectar o reino vindouro, porque o Shabat aponta para o milênio, para o reino. Aí eles querem pregar uma doutrina, levanta a mão para ir para o céu. E aqui morre de penúria, de fome, de depressão, de tudo de doença ruim. Ah, vocês gostam dele, Justino. Filósofo teórico do século II, afirmou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade, todos os mercadores artistas descansem no venerável dia do sol, domingo. Esse é o Papa, gente. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, mas é história, não é? Olha lá, Justinianos, tá? Tem a fonte. No ano 386, Graciniano, Valentiniano, Teodósio exige que fizesse negócio no sábado, porque ele manda fazer negócio para não guardar o sábado. Não é? No ano 341, o Concílio de Antioquia proíbe os cristãos celebrarem as festas, a Páscoa. Então, no 416, Pasta Inocêncio decreta que deveria guardar e jejuar no domingo. 538, Concílio de Juliano reforça a guarda do domingo. E no ano 590, diga, 590. Você vai achar isso em qualquer enciclopédia. Tá? Qualquer que você acha isso. 590, Papa Gregório qualifica de anticristo aquele que ensinasse a guarda do sábado. A igreja demorou 600 séculos depois de Cristo para arrancar o Shabat. Arrancou ou não arrancou? Me mostra a igreja evangélica que guarda o sábado. Me mostra as igrejas evangélicas aqui em Belo Horizonte, no país, no mundo, que estão celebrando hoje. Algumas. Entenderam como é forte o sábado? Eu vou encerrar. Eu ia falar 21 causas porque eu celebro o Shabat, mas tem aí uma palavra sobre isso. Procure aí no nosso canal 21 bênçãos do sábado. Você vai assistir em casa, hoje ainda, como para casa. E eu vou passar, porque não dá tempo, eu preciso encerrar. Tá bom? Aí estão 21 razões por que celebramos, como o dia da família, dia da alegria, não é? Os animais domésticos guardam o Shabat. É bíblico, é justo ele descansar, não é? Festa da alegria, etc. Tá? E aí eu vou encerrar. Yeshua celebrava o Shabat. Isso era suficiente para eu celebrar.
E aí eu quero que vocês fiquem de pé, todos de pé para encerrar. Curiosidade, diga, curiosidade. Yeshua gostava de curar no sábado, dia santo e abençoado, profetizando o reino milenar. Gente, Yeshua pregava o reino. Por isso que o reino está atrelado ao Shabat, porque o Shabat é um termômetro, é um apontador, é uma bússola que indica a proa. Quem entendeu essa frase? Uma bússola que indica a direção, é o Shabat. Jesus curou um homem com espírito imundo, Marcos 12, 1, 22. Cura a sogra de Pedro, Mateus 8, 14, no dia de sábado. No dia de sábado, cura um homem com mão mirrada, Mateus 12. Cura um paralítico no tanque de Betesda, lembra? Que a água era agitada, João 5, 1, curou no sábado. Cura de uma mulher com espírito de enfermidade, Lucas 13, 10. Cura de um hidrópico, Lucas 14. Cura de um cego de nascença, João 9. Irmãos, eu cheguei à conclusão que cerca de 80% dos milagres de Jesus ele realizava no sábado. Sabe por quê? Porque a palavra sábado, como eu mostrei aqui, o menuhá, é a palavra cura. Sábado é saúde, é cura, é o dia da cura. É um dia que Deus, Yeshua fez isso, porque é um dia santificado, é um dia que Deus está no poder. E eu encerro dizendo, quem recebe as bênçãos do sábado? Aquele que guarda o sábado. Imagina se Deus tivesse uma rádio. Qual seria a rádio? FM 77.7, né? Eu acho, 777, porque Sheva, 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 em hebraico, perfeitíssimo. Bom, mas Satanás também tem uma rádio. Qual seria a rádio de Satanás? 66.6. 66.6. É Satanás, essa rádio dele funciona todo dia, de madrugada, falando o quê? Tudo que não presta, tudo que afasta de Deus. E a rádio FM 77.7. Deus pega 6 horas da tarde, sexta-feira, e começa. Olha, eu quero abençoar a sua família, a sua vida, eu quero profetizar a cura. Então, Deus está falando na rádio. Quem vai receber essas bênçãos da FM 77.7? Quem? Aquele que tem um rádio. É ou não é? Aquele que tem um rádio. Só? Não, você pode sintonizar na 66.6. Então, além de ter o rádio, tem que sintonizar na 77.7. Entendeu, os crentes? Sintonize na rádio do Shabat, porque você vai receber a bênção. Mesmo que você não ande tantos cômodos, também tem coisas que eu não quero falar aqui, tem muita religiosidade também em cima do sábado, né? Tem certas igrejas aí que guardam o sábado, o judeu guarda o sábado, mas tem muita religiosidade. Mas o princípio do sábado você tem que pegar, essa conexão da cura, da saúde, do poder, da unção, da santificação, do quê? Do dia. Não teria sentido o dia santificado se a sua vida não fosse santificada. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.